Bom dia família! Bom dia família! Somos Gaia Viva e mais um vídeo aqui no canal começando. Hoje um domingão em família. A gente vai aproveitar um pouquinho aqui. Um dia finalmente pra gente ficar só em casa, descansar. Tudo bem que a gente não tá em casa, né? A gente tava dando um passeio aqui. Mas é aquele dia que a gente não tem nada pra fazer assim na rua, sabe? Sim. A gente só vai mesmo curtir, descansar esse domingão. Que a gente tá vindo aí de vários dias fazendo muita coisa e saindo e indo resolver coisas. E cansa, gente. Ainda mais com o bebê, né? É muito corre pra fazer. Então, geralmente, diz que a gente fica em casa, faz parte da rotina de não fazer nada, dar uma volta também com o bebê, passear um pouquinho, né? Sim. Também é esse lazer, assim, é um momento de descanso e de espairecer a mente. E hoje a gente vai aproveitar, então, para filmar aqui, falar um pouco sobre as águas termais aqui de São Pedro do Sul, onde a gente mora. E falar um pouquinho também ali das propriedades da água, de como essa água já é utilizada aí há milênios. E também um pouquinho sobre o meu trabalho aqui. Aí pessoal, a gente já mostrou aqui em outro vídeo um pouquinho desse pedaço aqui. Mas a gente mora aqui às margens do rio Volga. E também o nosso bairro chama Termas, que é onde ficam aqui as termas, né? A fonte de águas termais. E fica assim, não tem nenhuma relação com o rio. O rio não é de água termal, não tem nenhuma propriedade. Mas é uma área muito abundante em água, assim, né? Tem muitas fontes aqui, assim, muitas nascentes. E sem falar que é um lugar muito bonito. Aqui fica aonde eles guardam aqui os caiaques, que as pessoas aqui praticam bastante também esportes de água. Caiaque, stand-up. Aqui onde eles guardam os caiaques e quando tá um pouco mais quente, eles estão sempre aí colocando os caiaques na água para quem quiser ir praticar, vir aí praticar. E mas tem não tá aberto hoje. Às vezes eles vêm mais cedo. E tem um pierzinho aqui, que eles tinham tirado na época das chuvas, que a água estava bem violenta. E agora eles colocaram de novo. E tem ali uns pedalinhos. Deixa eu contar uma coisa. Não tem nada a ver com o assunto. Mas hoje começou o horário de verão aqui, né amor? Então atrasou ou adiantou, né? Adiantou uma hora. Adiantou uma hora. Então a gente acordou, era 8, na verdade era 7, que é o horário normal que a gente acorda, que é o horário que o Aruanos desperta. O Aruanos desperta, nosso despertador natural. E é isso, aí dizem que agora, dizem não, né? Já dá pra perceber que os dias estão ficando cada vez mais longos. E aí ali no pico do verão mesmo, assim, aí dizem que o sol vai se pôr assim lá pra 10 da noite. Vamos ver como vai ser, né? Anoitece bem tarde aqui. Olha pessoal, tem uma estruturazinha bem legal aqui. Ali tem banheiros públicos e aqui tem banquinhos e também mesinhas para quem quiser fazer piquenique. Tem muito disso assim ao longo de toda a margem do rio. Mas naquela margem lá tem mais, aqui é mais só o caminho mesmo. E para lá assim tem uma parte que tem tipo um bosquezinho assim, bastante mesinha também, é bem legal. Legal aqui, gente, tem essa parte aqui ela é bem antiga já, tá? Esqueci de mostrar a fonte São Martinho. Volta lá mostrar. Vamos voltar lá. Mas enquanto isso eu vou falando aqui, olha que legal. Isso aqui, dá pra ver que é uma estrutura bem antiga já que eles têm. Isso aqui deve ter, sei lá, uns 100 anos de pedra aqui que vem ao redor do rio e fazem esses banquinhos aqui. E aqui tem uma fonte que chama Fonte de São Martinho, que é bem bonitinha também. Dá pra ver que eles deram uma restaurada assim há algum tempo. Mas é aqui, ó. Tem
um banquinho. E ali, essa aqui é a fonte, os azulejos todos pintados à mão, é bem bonito. Hoje a água cai daqui, mas eu não sei se antigamente caía de cima. E antigamente tinha a imagem de São Martinho que foi tirada, agora eu não tenho certeza onde que ela tá. Essa ali, ó, fonte de São Martinho. E todos os detalhes, tudo pintado à mão. Bom, gente, então esse aqui é o Balneário Romano. Acho que para começar assim, acho que é a primeira atração para a gente começar a falar um pouco sobre o que é essa área aqui de São Pedro do Sul, as termas. Como vocês podem ver, tem uma parte que é mais antiga e uma outra parte que é mais recente, que foi reconstruída, né? Isso aqui ficou em ruínas durante séculos, assim, porque a primeira estrutura desse balneário foi construída há mais de 2000 anos atrás, pelos romanos. Quando os romanos estavam aqui, né, quando eles expandiram o Império Romano, vieram para Portugal, e em algum ponto dessa expansão eles descobriram a fonte termal que tinha aqui. Eu vou falar um pouco melhor sobre a fonte depois. E descobriram que essa água tinha, de alguma forma descobriram assim, né? Não tinham estudos, não tinha nada, mas acho que foi por questão de estar ali mesmo, né? Percepção, né? Percepção, de se imergir na água, Imersão, né? Se mergulharem na água e ver que ela podia restaurar cansaços físicos ou dores e tudo mais. Então eles começaram a construir uma estrutura aqui para poder aproveitar essas propriedades curativas. Então, grande parte dessa estrutura que está aqui, e a gente vai mostrar lá dentro também, foram construídas pelos romanos há mais de 2000 anos atrás. Isso aqui tem muita história. Pode ver que os pilares, ó, tem alguns pilares... Quando eles começaram o processo de reconstrução, isso aqui foi nos anos 80, que eles começaram a reconstruir e restaurar, né? Mas não com o objetivo de ser usado como tratamento e tudo mais, mas sim uma museificação, acho que é o nome, né? Tipo, transformar isso num museu para contar a história mesmo aqui, tipo, esse patrimônio que existe aqui. Então algumas desses pilares pode ver que eles são novos, né? Que é só para poder indicar, mostrar onde ficavam. Porque com certeza ao longo da história muitas das pedras aqui foram levadas para algum outro lugar, para outras construções e tudo mais. Então nem tudo que era original estava aqui nesse lugar, entendeu? E aí aquelas pilastras lá do fundo, elas são originais, né? Elas estão partidas, mas elas são originais da época. E dizem que aqui tinha uma estrutura que era coberta, por isso que tinha esses pilares, que era para as pessoas poderem caminhar protegidas se estivesse chovendo ou então um sol muito forte. E porque aqui também era uma piscina, né, amor? E aqui também era uma piscina a céu aberto, que eles também utilizavam aqui da água. A água, ela corria a céu aberto, eles não tinham uma preocupação, né? Eles não tinham conhecimento, que para preservar as propriedades ela não podia entrar em contato direto com o oxigênio. Então eles faziam canos, tubulações de pedra mesmo. Ali tem uma tubulação de pedra, a gente vai mostrar, hoje em dia é tudo assim, cenográfico, né? É tudo para poder só mostrar como era na época. Isso aqui já não é utilizado mais para os fins terapêuticos. Amor, e será que também é porque a gente falou, né, que eles foram descobrindo que isso era medicinal? Às vezes eles construíram tudo isso para lazer mesmo, né? Porque era único, tipo, imagina, era uma fonte de água quente. Sim, sim. Tinha o rio aqui, mas não era quente. Sim. E às vezes era só para realmente ter um conforto, um lazer ali, né? Sim, não sei se eles tinham esse entendimento, né, de que a água ela tinha propriedades curativas. E os romanos têm um histórico já de utilizar das águas termais. Já assim, em outros lugares da Europa. E nem sempre termais, mas eles tinham o costume, que eles já chamavam de termas, né, de termal, mas também de aquecer a água. Utilizar, tipo, caldeiras gigantes, assim, Entendi. E aquecer e construir esses balneários para poder aproveitar essas águas aquecidas e utilizar como lazer mesmo. Então eles já tinham esse histórico. Aqui tinha o bônus de ser uma água aquecida naturalmente, né? Não tinha que construir caldeiras e etc. Não tinha nada, assim, já era tudo uma estrutura
pronto, né, pra isso. Sim. Vamos mostrar lá dentro? Vamos lá dentro. Ó, pessoal, para poder exemplificar para vocês como era a tubulação romana, né? Era escavada na pedra mesmo, e a água ia correndo, ela saía da fonte, eles canalizavam e ela descia. Eu acho que a fonte fica mais ou menos uns 100 metros daqui, e ela descia todo esse percurso por esses tubos de pedra, né? Essas canalizações assim, escavadas na pedra, desciam ali no buraquinho e enchiam essa piscina. Como essa piscina ela não é utilizada mais, né? Então ela já não enche mais. Os passarinhos eles utilizam aqui, mas hoje em dia já não é utilizada mais. É só para mostrar mesmo como eram antigamente. E essa água que está correndo aqui, ela não é água termal, não é água quente. É uma água, acho que de fonte mesmo, uma água de nascente. E vamos lá para a entrada. Tem aqui em áudio, para quem quiser ir ouvindo, né? Tem algumas informações aqui. Nessa primeira sala aqui, era uma capela que foi construída. Na época dos romanos isso aqui não existia, todo esse pedaço aqui não existia, aqui também. Aqui era rua. E aí isso aqui foi construído já na época dos primeiros reis aqui de Portugal, que utilizaram, né? Aqui é muito conhecido também porque o primeiro rei de Portugal utilizou as águas termais aqui, veio fazer tratamento aqui no balneário, depois de se ferir numa batalha. Foi o Dom Afonso Henriques, foi o primeiro rei de Portugal. Essa parte aqui que a gente está é uma parte que é uma construção nova. Tem aqui, vai ter uma secretaria, vai ter uma espécie de museu. A parte histórica mesmo é a que a gente vai entrar aqui agora. A fundação ela é romana. Depois que os romanos saíram, né, de Portugal, depois do fim do Império, já não teve, isso aqui não teve uso, né? Depois de muito tempo que foi começar a ter uso novamente. Então, e ao longo da história houve muitas reformas e reconstruções e mudanças aqui em toda a estrutura desse prédio. Então, assim, ele preserva muito do que era original, mas também tem muita coisa que não era original, que não é original da época dos romanos, né? Por exemplo, essa área que a gente está aqui já foi utilizado como uma escola primária. Por isso que esses ladrilhos aqui, eles eram da época que isso aqui foi utilizado como uma escola primária, que era essa sala aqui, era uma sala comum. E as crianças utilizavam aqui para aprender. Isso já há pouco tempo atrás, coisa de, não sei, acho que 30, 40 anos atrás. Que legal, hein? Agora já essa parte de baixo aqui, ela está escavada justamente para poder mostrar um pouco da fundação original que foi feita pelos romanos. E eles utilizavam, junto com a construção de pedra também, tijolos de barro, que era para poder nivelar e aí começar o próximo nível. Nivelava e o próximo nível, porque as pedras elas são irregulares, né? Então você vê que ela não faz uma linha perfeita. Então eles chegavam até alguma altura, nivelavam e depois continuavam com pedra, porque senão a estrutura corria o risco de desabar. Nossa, você vê até que tem uns tijolos que eles não são do mesmo tamanho, né? Porque quando você falou pra mim que era tijolos, eu falei assim, nossa, mas eles já faziam tijolinhos, né? Naquela época, assim, tão perfeitos. Mas não é, você vê, tem uns que são bem mais compridos, outros são mais curtos. Então, Acho que eles faziam como dava, né? Pedia também, né, Sim, a obra. Essa área aqui tinha banheiros individuais, mas também já é bem mais recente, assim, não é da época dos romanos. Pode ver que já tem azulejos e tudo mais. Isso aqui, essa estrutura aqui, ela foi utilizada como tratamento, como um balneário de tratamento, se eu não me engano, acho que até uns 100 anos atrás, provavelmente. Não tenho certeza, eu posso estar falando besteira.
Então aqui já faz parte desse lugar novo que eles construíram pra... Ah, isso aqui sim. Isso aqui é pra poder... Pra transformar em museu mesmo, né? Para as pessoas poderem andar por aqui, conhecer. A piscina principal, né? Uhum. Onde eles fazem os banhos aí. Dá pra ver ali também. Bom, então, pessoal, de acordo com os estudos aqui, aquela parte ali aberta, mais alta, era uma espécie de altar que os humanos construíram ali. E dá pra ver pelas marcações na pedra, na metade, que tinha alguma coisa assim, alguma estrutura ali no meio, onde eles deixavam em cima imagens do que eles cultuavam, que eu não sei dizer exatamente assim. Será que tinha a ver alguma coisa São Martinho? Não, acho que isso veio depois. Ah, tá. E ali embaixo era uma espécie de emanatório. Ali onde Como? Emanatório. Ah. Ali provavelmente eles colocavam uma banheira com a água termal. E a pessoa ficava ali, ficava fechada com panos e fazia o tratamento de vapor. Sei. E aquela é a Capela de São Martinho. Bom, eu peguei um pouco mais de informação ali dentro, vou poder explicar um pouco melhor. Bom, a estrutura do balneário foi construída no século I depois de Cristo, né, há 2000 anos atrás. E depois da queda do Império Romano, ela ficou basicamente esquecida até o século IX. Esquecida assim, sem registros, grandes registros assim, históricos a respeito da utilização do edifício, né? Durante todo esse período aconteceu muitas transformações e lá no século IX que eles voltaram a utilizar esse edifício para os fins que eram utilizados antes. E aí no ano de 1152, Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, ordenou aqui a construção da piscina para ele e passou a utilizar aqui, né, toda a estrutura e as propriedades da água. E isso é muito importante aqui para a história da cidade, porque fez com que ganhasse muito nome, né, ganhasse muita fama, porque afinal era o primeiro rei de Portugal e ele passou bastante tempo aqui. Ele trouxe toda a corte para cá e ele assinou diversos decretos reais a partir daqui, desse ponto. Então isso trouxe muitos olhares, né, não só de Portugal, mas também de várias partes da Europa aqui para essa região que a gente está. E então por isso que hoje o maior balneário aqui de tratamento termal se chama Dom Afonso Henriques, que em homenagem a essa história aqui que ele tem com a cidade. Amor, e como que você sabe de tudo isso? Por que você tá sabendo de tudo isso? Todas essas informações? Porque faz mais ou menos um mês que eu tô trabalhando aqui no balneário como terapeuta, massagista, utilizando das técnicas que eles ensinam aqui de massagem regenerativa e tratamentos terapêuticos relacionados a problemas ósseos e problemas respiratórios, utilizando a massagem e junto com a água termal para tratar aqui as pessoas. A maioria dos pacientes que a gente tem aqui são pessoas de idade, né? Pessoas idosas que têm problemas, artrite, artrose, reumatismo, osteoporose, entre tantos outros problemas assim, né, que a idade acaba causando, e também problemas respiratórios. Então eu tenho que saber tudo isso para poder eventualmente explicar para alguém e tudo mais. Mas também eles aproveitaram assim do espaço, né, para além dos tratamentos medicinais, e também fazem algumas coisas de spa, né? Sim, sim, Então tem dois balneários, aqui dá pra ver, tem aquele balneário ali grande, é o Dona Amélia, e esse aqui é o Dom Afonso Henriques, que é maior ainda. A gente passa na frente. Depois a gente vai mostrar melhor.
E aquele lá, ele também tem tratamentos terapêuticos, mas o foco dele tá virando mais bem-estar. Então, assim, a gente está numa região que está se tornando cada vez mais turística, atraindo não só pessoas que vêm buscar tratamentos assim de saúde, mas também tratamentos de bem-estar, spa, relaxamento, né, massagens em geral. E a gente vê aqui, se a gente dá uma rodada em volta, olha só, ali tem hotel, tudo aqui é hotel, tem um hotel grande aqui, são pensões pequenas que tem para lá também. Aqui para trás tem hotel. São muitos hotéis. Tem muitos hotéis. São mais de 20 hotéis aqui na região. E também tem um spa novo sendo construído ali, tá terminando, já deve estar quase pronto. Que tá muito lindo. Não sei se dá pra ver. Que é tudo... uma estrutura linda ali, que bem tem na frente do hotel. E então aqui está se tornando também não só uma região para tratamentos de saúde, como atraindo também muita gente para procurar um relaxamento, um bem-estar mesmo. Muito legal. Então esse edifício é um edifício muito bonito, né, amor? Muito. Nossa, eu acho muito linda essa construção, gente. O que já é diferente daquele, né, ó. Ali é o balneário Dom Afonso. Você já vê que é uma construção mais moderna, né? E aqui... Assim, moderno assim, ele foi construído nos anos 80, né? Sim. Tipo, moderno pra época. Sim. Mas aqui você vê que é uma estrutura clássica mesmo, assim, né? Tipo de... coisa de séculos mesmo atrás. É muito bonito, eu acho muito bonita essa construção. E por dentro, assim, eu não tive a oportunidade de andar muito lá dentro, o Gui andou mais. Mas só ali na entrada, na portaria, é muito bonito. É chique lá dentro, amor. Olha, é que também é uma construção antiga, né? Uhum. Então, assim, eu acho que pra época, isso aqui é de 1800 e sei lá o que, 1894, alguma coisa assim. 100 anos antes de eu nascer. Então, assim, acho que pra época devia ser algo realmente muito moderno, muito chique, assim. Existe um projeto muito bonito para uma reformulação aqui, uma reforma imensa que vai acontecer aqui nos próximos anos. Eu vou colocar uns prints aqui, tem um vídeo, né, que mostra como vai ficar a estrutura. Vai ficar realmente incrível, assim, vai mudar bastante coisa aqui na estrutura. E assim, esse balneário aqui, ele foi construído por quê? Porque até então, né, por séculos, foi utilizado apenas aquele de pedra que a gente mostrou lá agora, né, que é a estrutura do romano. Então, assim, foi aumentando cada vez mais a fama da cidade, eles precisavam modernizar um pouco. Então, no ano de 1894, foi ordenada a construção desse edifício aqui, e foi batizado em homenagem à última rainha de Portugal, que é a Dona Amélia. Então é bem interessante que, assim, o primeiro rei de Portugal, ele veio para cá, deu fama à cidade, e a última rainha de Portugal, que era a Dona Amélia, ela também gostava muito de frequentar aqui. Ela vinha assim, ela veio diversas vezes, tem várias fotos dela aqui na cidade. E isso foi construído, esse prédio aqui foi construído em homenagem a ela. Na verdade é 1884, eu falei errado, eu falei 94, né? Mas é 1884. Tá ali a data. Tá ali a data. CM, né? Que é Câmara Municipal, 1884. É lógico que esse prédio também já passou por algumas reformulações, assim, algumas reformas, para poder melhorar um pouco, porque é um prédio antigo, mas ele mantém bastante ainda da essência dele. Da essência clássica dele, né? Nossa, é realmente muito bonito. Aqui, gente, agora nessa época, deixa eu mostrar uma curiosidade. De verão e tudo mais, eles vão colocando sempre a programação, né, das termas aqui. Então, todo mês eles lançam a agenda termal. Então, quem vem aqui, os turistas, as pessoas que vêm aqui para fazer os tratamentos, né, que ficam hospedados aqui, eles podem se beneficiar, né, desses eventos, assim. Então, é bem legal, ó. Então, aqui vai ter esse percurso de pedestres, né, cinema, sempre tem cinema. Deixa eu ver se aqui atrás tem alguma coisa também. Aqui, ó. É muito legal. Todo mês sai essa agenda. Então, sempre tem cinema, tem visitas guiadas ali no Balneário Romano, tem caminhadas, ginásticas, yoga ao ar livre. É bem legal. Então a gente está na lateral aqui do balneário, e aqui a gente vai falar um pouquinho
de onde vem toda essa mágica aqui, né? De onde a mágica acontece. Aqui dentro dessa casinha de pedra é que tá guardada a fonte original, que é a fonte que ainda alimenta o balneário, os balneários, né? Mas a água vem daqui, de dentro, ela brota da terra. E o que é muito interessante é que ela brota da terra a 70 graus Celsius, naturalmente, a 70 graus Celsius. Isso é muito quente. Existem águas termais, assim, aqui, principalmente por Portugal, tem várias instâncias de água termal espalhadas. E muitas delas, a água brota, sei lá, 25, 30. Essa aqui é a segunda mais quente de Portugal. Acho que a primeira mais quente brota alguns graus, pouca coisa assim acima, mas 70 graus é realmente muito quente. E ela tá ali dentro dessa casinha, tem um buraquinho ali, ela fica fechada, não pode entrar por questão de segurança, para poder preservar, né? Mas eu já entrei para poder conhecer, e é um buraco assim, tem uma antessala, tem uma salinha lá atrás, tem um buraco, e onde a água vai saindo. E ali também tem um poço dentro daquela casa ali. Foi feito um poço artesiano. É um furo de 700 metros, assim, em diagonal, até atingir a falha tectônica de onde a água sai. E a água dali, ela não é utilizada. É um furo só, assim, para questões de emergência. Vai que acontece alguma coisa com a água aqui, com a fonte. Então eles acabam utilizando a do poço, mas ela não é utilizada. E essa água, ela vem de muito longe, porque ela é uma água que está nos lençóis freáticos, que estão em contato com as partes mais quentes do centro da Terra. Então, com a própria pressão que é feita ali com a água faz com que ela suba naturalmente. Então essa água, ela não é puxada, ela não é bombeada para cima. São mais de 17 litros por segundo que brotam, assim, o tempo inteiro. A cada segundo são 17 litros que saem. É um volume muito grande, aqui eles nunca tiveram problema assim com a falta dessa água. E esse ciclo da água chover, penetrar na terra, tocar lá embaixo nos lençóis e depois ser aquecida, sofrer essa pressão e voltar, demora mais de 100 anos. Porque realmente ele está muito lá embaixo. Então toda essa água que está vindo aqui agora, que está aparecendo aqui, ela choveu e entrou na terra há mais de 100 anos atrás. Para você ter uma ideia do tamanho desse ciclo que acontece magia, aqui. Né? É uma magia. É muito bonito, assim, parar para pensar, né? Essa força, assim, da terra, da água e do fogo, né? Esses elementos que se unem, assim, vira... Sim. É muito legal. E outra coisa curiosa também que você falou esses dias para mim, é que, por exemplo, acho que os 2 anos que se passaram, eles tiveram uns períodos de secas aqui. Então, eles só vão saber se isso vai afetar a questão da água termal e tudo mais, daqui mais ou menos 100 anos, depois, né, 100 anos, que eles vão ver se a água vai vir com menos... que eles vão sentir se vai diminuir o volume da água, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que sempre se preocupar no futuro. A gente não pode simplesmente não se preocupar agora, porque daqui 100 anos isso aqui é o ganha-pão dessa cidade, sabe? Tipo, sim. A cidade, ela vive disso. E também é natureza, né, gente? E é natureza. Tem que preservar, tem que cuidar essa preciosidade. Sim. É pura medicina que brota da terra. Eu não sei se vai dar pra ver, mas sai fumaça aqui, ó. Essa água aqui, que tá nesse monumento, ela é termal e ela é muito quente. Ela tá praticamente in natura. Do jeito que ela sai da terra, ela tá aqui. Deve estar aqui a uns 60 graus facilmente. Olha, pessoal, a gente está aqui na parte de cima aqui, que tem um jardim. E muitas pessoas aqui, muitos dos pacientes, eles vêm, estão passeando aqui pelo jardim e falam assim: ah, mas podia ser mais bonito o jardim. Eles reclamam, né? Podia ser mais cuidado. Alguns vão realmente até a administração para reclamar, falar: olha, isso aqui devia ser mais cuidado, devia ser mais bonito. Mas é que realmente eles não podem fazer um cuidado maior, porque isso implicaria em usar algum produto químico para fertilizar ou para proteger contra praga e tudo mais, para poder deixar aquele jardim assim, né, perfeito.
Só que isso poderia impactar na qualidade da água. Então existe um controle rigoroso aqui de qualidade. Tanto que tem essas caixinhas verdes aqui, elas têm um buraco que toca assim a não sei quantos metros, vai bem longe, e eles fazem uma vez por semana, eles passam recolhendo. Existem diversas caixas dessas espalhadas aqui por uma área bem grande, que é dividida em 3 níveis. Essa aqui é a área mais crítica, é o nível 1, né, porque está mais próximo da nascente. Aí depois mais para trás tem o nível 2 e a nível 3, que já é bem mais distante, bem mais abrangente, mas que toda essa área tem essas caixas instaladas para eles poderem fazer a coleta desse material da água e ver se não tem nenhuma bactéria, se não tem nenhuma contaminação que pode estar acontecendo. E se existe alguma contaminação, se de repente eles lá na área nível 3, lá longe, eles detectam que tem alguma contaminação, eles têm um tempo de agir para poder fazer com que isso não chegue aqui próximo. É lógico que essa de nível 1 é muito mais rigoroso. Aqui nessa área, por exemplo, ninguém que mora aqui perto pode criar animal, porque as fezes, a urina pode entrar na terra e contaminar. Agora, se eles estão numa área mais longe, no nível 3, e descobrem que tem uma contaminação, eles já começam a fazer um mapeamento da área ao redor para ver se tem alguma coisa e como que eles podem fazer para consertar aquilo. Sim, já devem ter um protocolo, assim, né? Ah, com certeza. Porque isso aqui é muito sério, né? Tipo... Boa tarde. E outra coisa que eu achei muito interessante, amor, que você me contou, é sobre usar a água termal como uma fonte de energia, não é? Para fazer agricultura. Isso é muito legal, gente. Conta aí, amor. Que eles têm um processo aqui também que eles utilizam bastante, que é a geotermia. Que é utilizar, na verdade, o calor da água termal para poder gerar calor e aquecimento, né? Aquecimento da água do banho, das casas mesmo, ou aquecimento geral, do ambiente, sim. Aquecimento geral. Então eles têm um processo aqui que já é utilizado pelos 2 balneários principais e também por, acho que esse hotel aqui, 2 ou 3 hotéis aqui maiores utilizam desse processo, que é pegar a água termal que está ali nas tubulações deles, e ela não entra em contato direto, mas por proximidade de cano com água da rede, e ela passa esse calor dela, que é muito alto, né, 70 graus, para a água da rede, e essa água da rede ela vai fazer o aquecimento aqui dos ambientes ou das águas aqui para a pessoa tomar banho ou lavar a louça. Mas assim, é sempre bom deixar claro que a água termal ela não entra em contato em momento nenhum com oxigênio ou com outra água. Ela só entra em contato com oxigênio na hora que ela vai para as piscinas mesmo. Mas aí já não dá tempo dela perder as propriedades, ela não oxida, não acontece nada. Né? Só depois de muito tempo. E ela também é filtrada constantemente. Tem todo um processo bem rigoroso assim, de controle de qualidade aqui. Então é legal que eles utilizam então do calor, porque a água ela já tem que ser esfriada, porque a gente não utiliza nos tratamentos a água a 70 graus, porque é muito quente, pode queimar as pessoas, né? Ela é utilizada aí entre 35 e 40 graus, no máximo 42 graus. Então essa temperatura de 40 a 70 graus, ela, em vez de ser só dissipada, de ser perdida, ela é passada para uma outra água, e então ela é utilizada para aquecimento. Isso que é muito interessante também, porque eles aproveitam e fazem uma fonte de energia limpa. Sim, e aí o lance da agricultura é que parece que teve uma pessoa, né, que fez a utilização da geotermia para cultivar frutas tropicais, né, aqui em estufa, é isso? Aqui, além dessa fonte aqui, tem uma outra fonte aqui, a alguns quilômetros aqui daqui do ponto que a gente está, que é da mesma... É como se fosse a mesma fonte, né? Mas são nascentes diferentes. Só que lá era feita numa propriedade privada, então não era utilizado assim para o grande público. E eles utilizavam a geotermia, esse aquecimento, para poder aquecer estufas e poder plantar banana e abacaxi. Frutas tropicais que naturalmente não crescem aqui por causa da temperatura. Eles conseguiam cultivar. Esse projeto foi abandonado há uns anos atrás, mas agora eles voltaram com tudo e vão fazer novamente aqui com a ajuda da administração aqui do balneário.
Muito legal. Uma pausa no tour aqui pro bebezão brincar um pouquinho, que ele tá cansado já, né, de ficar ouvindo a gente falar, quer brincar. E a bebezona também vai brincar. Uhul! Ó, e aqui, pessoal, mostrando um pouco melhor agora como que é o balneário Dom Afonso Henriques, que foi construído nos anos 80 e foi batizado em homenagem ao primeiro rei de Portugal, que utilizou aqui as fontes termais. Mas mesmo que na época ele tenha utilizado aquele outro lá da frente, que é o romano, né, aquele que a gente mostrou, mas aí foi batizado aqui em homenagem a ele. Ó, pessoal, essa aqui é a parte de trás do balneário romano, e aqui é o que eles chamavam de a piscina de arrefecimento, né? Que é para esfriar a água. A água chegava aqui, ela vinha a céu aberto por todo esse caminho aqui, mas aqui hoje já não existe mais, né? Aquelas tubulações. Aí ela caía aqui dentro e aqui ela ficava a céu aberto esfriando, e depois tinha uma passagem ali que ia lá para dentro. Esse aqui é um dos hotéis mais clássicos daqui, gente, é o Inatel, né? O Inatel é uma rede bem grande, eles devem ter comprado aqui esse hotel, ele já é um hotel bem antigo, mas é lindo. Esse aqui eu acho que é o mais conhecido aqui da região, é muito grande. E é realmente uma região linda, é um espetáculo aqui, é muito bonito e é um privilégio morar aqui e poder trabalhar aqui também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse passeio aqui pela região, pelo bairro que a gente mora e também onde eu trabalho. Espero que vocês tenham gostado de passar um pouco desse domingo com a gente. É isso. Comentem aí o que vocês acharam das águas termais. Se vocês têm vontade aqui de vir e dar um mergulho aqui numa piscina de água a 38 graus, termal, cheio de propriedades. Eu tenho muita vontade, mas eu ainda não posso porque eu sou lactante. Eu esqueci de falar, mas a água ela tem enxofre e outros minerais, né? E é isso que acaba penetrando na pele e acaba sendo bom, assim, para os tratamentos, né? Pro corpo, né? E quem é lactante ou quem tá grávida, infelizmente não pode porque é muito forte pro bebê. Mas é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com quem você acha que vai fazer algum sentido, deixa um like e se inscreve no canal para ajudar a gente aí, tá bom? E até o próximo.